Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. E não me canso de agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Então, queridos irmãos, hoje nós estamos compartilhando a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 2, do versículo 7 em diante. Vamos estar lendo alguns versículos e podendo ver como tema a infidelidade depois da morte de Josué. Então, queridos irmãos, a palavra do Senhor diz: E serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. E sepultaram no limite da sua herança em Tinate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações após ela se levantou quem não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram a Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e serviram a outros deuses dentre os deuses do povo que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando a ira do Senhor. Porquanto deixaram ao Senhor, servir a Baal e a Astarote, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, que os entregou na mão dos espoliadores para os despojarem, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíram, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como lhes tinha jurado, e estava em grande aflição. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se, servindo aos outros deuses, os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andam seus pais, por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e o livrava da mão dos inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia dele pelo seu gemido por causa dos que oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, rescindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem dos seus obstinados caminhos. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvido à minha voz, tampouco desposarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que elas provar
a Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais os guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então, queridos irmãos, nós estamos vendo aqui, nesse momento, a respeito da infidelidade do povo de Israel. Primeiramente, a gente conhece a história da saída daquele povo, que ali Moisés deixa por uma situação de o povo agir de má fé, de reclamação, de estressar Moisés. Moisés chega ao momento que perde assim um pouco da postura que Deus tinha dado para ele. E assim ele traz uma desobediência quando ele manda bater ali no lajedo, ele manda tocar a vara e ele ali estressado com aquele povo, ele bate forte e ali trouxe uma situação para que Moisés não desse mais sequência à terra prometida. E vocês vejam que ali o Senhor, ele procura ainda trazer para aquele povo Josué e Caleb para que ele possa assim levar aquele povo. Então vocês vejam que aquele povo conseguiram entrar na terra prometida depois que Deus tinha feito a aliança, e ocorre, queridos irmãos, que vai passando, morrendo aquele povo, fica os filhos, e ali ocorre a situação de Josué falecer. E quando Josué ele faleceu, então vocês vejam que aquele povo ficou vulnerável. É uma das situações que eu sempre previno, principalmente a pessoas que confiam em homens. Não tem como prioridade a Deus, o Senhor. Às vezes podemos até ter uma admiração por alguma pessoa da igreja, que ele louva bem, que ele prega bem, que ele testemunha. Então, aquela pessoa traz algo exemplar que nós temos, assim, uma admiração. Veja o seguinte, admiração, mas você não pode idolatrar. E é uma das situações que a gente vê. É por isso, quando estamos, principalmente, tenho certeza, todos pastores, pastoras, aquelas pessoas que estão à frente da obra, quando está orientando aos irmãos, que não deixe de se fazer presente na igreja, como a igreja seja a fogueira. A igreja é a fogueira, mas o fogo é o Senhor. Então precisamos estar nessa convivência. Então ali perde a identificação de Josué. E podemos até ver que Josué seria aquele que identificava. Aquele pessoal vivia numa dependência. Você veja, queridos irmãos, que cada dia a gente aprende mais quando a gente lê a palavra do Senhor. Esta palavra já falou comigo. Eu não sei de que maneira vai falar com você. O Senhor sempre mostra algo para nos falar. E é uma das coisas, queridos irmãos, temos assim no WhatsApp e alguns no YouTube acompanhando esta mensagem. Eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza que essa mensagem toca alguém. Deus toca alguém com esta palavra. E você pode ser o segundo, porque o primeiro sou eu. Primeiro eu oro, peço a palavra ao Senhor, e quando ela vem, ela me esclarece, eu aprendo mais, e é isso que precisamos entender. Precisamos entender essa aliança que esse texto fala, essa aliança que Deus tem com o povo. E vocês vejam que o texto aqui diz, o versículo 11 de Josué, capítulo 2, ele diz:
Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito, e serviram a outros deuses dentro os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram, provocando a ira do Senhor. Então, queridos irmãos, veja, é uma das coisas que a gente tem que entender. Essa aliança que Deus fez com o povo. Deus deu seu Filho na cruz para nos salvar. E ainda, queridos irmãos, depois que ele morre na cruz, depois de 3 dias, ele ressuscita e passa a ser nosso advogado para o juízo final. É o último momento. Mas veja o seguinte, não é a igreja que salva. Não é que você, porque você é a igreja. Você não salva a você mesmo. É Deus quem lhe salva. Mas é uma das coisas, queridos irmãos, que se trata de pessoas humanas. Então precisamos estar ali na fogueira. A fogueira seria a igreja, o templo onde nós podemos adorar. Então, ali nós temos aquela casa, aquelas 4 paredes ali, que é consagrada à adoração ao Senhor. E nós somos a igreja, que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, veja, queridos irmãos, precisamos viver em comunhão um com o outro, ouvindo a palavra, ouvindo o testemunho, ouvindo um louvor, uma mensagem que toca em você. Às vezes eu vou dizer para vocês, quando recebo algumas ligações, pastor, agradeço pela palavra, me tocou, eu precisava ouvir. Eu vou dizer para vocês, queridos irmãos, quem primeiro precisa sou eu. Mesmo sendo pastor, eu sinto a necessidade da palavra do Senhor a cada momento. E outra coisa, não vamos ter esse admiração de idolatrar a homens, a pastores, a alguém da igreja. Vamos adorar a Deus. Vamos ter Ele em primeiro lugar. Veja o que é que ocorre. Você sair do rebanho, você tem alguém, Josué, ele morre. Esses filhos que sabia da natureza do seu pai, seus pais, e eles caem nessa decadência a procurar outros deuses. Eu não sei, queridos irmãos, qual é os deuses de letra minúscula que tem afastado você da palavra. Você podia até dizer, pastor Jader, me ajuda, me diz quais são esses deuses. Meu amigo, os deuses são tudo aquilo que afasta você da presença do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele Deus que cuida de mim, que cuida de você, é aquele Deus do milagre, é aquele Deus que deu o filho para morrer na cruz. Aí você troca futebol, vício, cerveja, meios de prostituições. E são os deuses que você procura para que afaste você do Evangelho. São muitas coisas, procura ver. Tudo aquilo que tira você da presença do Deus verdadeiro são os deuses. São os deuses sem poder, são os deuses que têm atrapalhado as vidas das famílias. Estamos próximos aí de Natal. Tenho até uma palavra a respeito de Natal na próxima semana. É bom que você aguarde para que chegue esse momento. Então, queridos irmãos, podemos ver aqui ainda o texto em Josué, ainda o mesmo capítulo, onde podemos ver o 20 que diz: Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que me ordenando a seus pais, e não deram ouvido à minha voz.
Então veja o seguinte, queridos irmãos, é geração em geração. Aliança feita com os filhos, com os pais, e era a sequência da próxima geração também. Servia, mas começaram a abandonar. Esse abandonar trouxe, assim, situações difíceis, que diz ainda o texto: tampouco desposarei mais diante dele a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor com seus pais, o guardaram para nele andar. Então veja o seguinte, você que escolhe se você quer aliança ou não com Deus. Para que essa ira, você que tem se afastado, você que diz eu caí, cair é do homem, o de levantar é de Deus, querido. Volta para a presença do Senhor, deixa esses deuses aí que tem atrapalhado. Em momentos até você tem trazido alguma alegria, mas isso é passageira. A alegria mais importante é a vida eterna. Essa vida eterna com Jesus é você ter essa aliança de obediência. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Que vocês possam entender essa aliança, para que essa ira de Deus não venha afetar na sua casa, na sua família. Não te afasta, queridos irmãos, do Senhor. Você pode até dizer: não, eu deixei de ir à igreja, eu não me afastei do Senhor, vivendo totalmente errado. Você tanto se afastou da igreja como se afastou do Senhor. Então procura, queridos irmãos. Eu vou estar sempre orando por cada um de vocês. Eu sempre entrego esse grupo ao Senhor. Eu oro sempre. Então que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Eu vou estar orando por cada um ouvinte dessa palavra. Nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Pai, nesse momento, pelo milagre que tu fizeste em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Abençoa, Pai, pastor, pastoras, presbítero, diácono, líder de igreja, membro de igreja, amigos do Evangelho, para que possa, Pai, ter essa comunhão. Eu quero, Senhor, neste momento, te pedir, Pai, por aquelas pessoas que se encontram enfermo, Pai, cuida de cada um, abençoa, Senhor, trazendo, Senhor, eles do leito de hospitais, dos leitos ali acamados em suas camas, faz a cura em nome de Jesus Cristo. Eu quero, Pai, nesse momento, entregar, Pai, a vida daquela criança, Pai, que nasceu, que se encontra ali no IMIP, netinho de Del, Pai. Cuida, Senhor, conforme a tua vontade, Pai, daquela criança. Eu quero também, Pai, nesse momento, Pai, entregar cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta palavra. Que tu possa, Senhor, estar cuidando, Senhor, de cada um. Eu quero também, Pai, te entregar em tuas mãos a vida de Vilma, Pai, esposa do nosso irmão Ribeiro, Pai, que passou por uma cirurgia. Em nome de Jesus Cristo, faz a cura, Pai. Restaura, Senhor, a tua filha. Eu quero, Senhor, nesse momento, entregar também aquelas pessoas ali daquele clube cansadio, que amanhã está naquela confraternização. Abençoa, Pai, a cada um. Sei que não vou estar ali presente, podendo trazer uma palavra, mas nesse momento, Pai, eu te peço a bênção, Pai, por essa confraternização. Ser com cada um daqueles que vão estar ali, leve e traz na tua santa paz. Eu quero também, Pai, nesse momento, entregar o presidente da nação. Cuida, Senhor, dele, de todos aqueles que dirigem essa nação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que seja feito a tua vontade. Seja com a nossa governadora de Pernambuco, Pai, também que ela possa estar fazendo uma administração conforme a tua vontade. Seja com o prefeito da nossa cidade, do Cabo de Santo Agostinho, também com toda a sua secretaria,
que possa, Pai, estar fazendo uma administração conforme a tua vontade. Eu quero, Senhor, entregar em tuas mãos, nessa manhã de domingo, cada ouvinte desta palavra. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.